ou 10 minutos de debate, se houver alguma pergunta. Faz favor, é só o momento de descer o microfone. Eu peço ao assistente de sala que deixa, daqui do meu lado direito está um senhor, na terceira fila. Ok. Peço que seja objetivo e breve na pergunta, sim, ou seja, nada de preâmbulos, diretamente uma pergunta. Sim? Não, muito rápido, é uma pergunta ao professor Paulo Borges. Eu acho que tem completamente razão. Às vezes, cada um de nós fica um pouco pasmado com um copo na nossa frente e só que eu acho uma pessoa também há duas outras coisas. Eu acho filosoficamente talvez mais interessante, que são a existência de alguma coisa que não existe, ou que tem aspectos que ela fala que é bem possível que Cairo e Campos e Reich existem, ou ela está a dizer também não há provas o que é mais real, o Shakespeare ou Hamlet, ou também está a dizer que realmente também não há provas, nenhumas provas que, por exemplo, Lisboa existem, não é? E também nas recordações para o meu mestre Cairo, o Campos está a dizer, pronto, isto também pode ser uma alucinação coletiva, não é? Isto é o que nós chamamos realidade. Eu acho que são duas coisas, que é a existência de uma realidade que supostamente não existe, que realmente na outra pessoa está presente, e depois também aquela possibilidade de uma alucinação coletiva. Eu acho que estas são, não sei como corresponde com o mistério do ser. Bom, estou de acordo com o que o Stefan diz. Na verdade, penso que uma das grandes intuições filosóficas do Fernando Pessoa está plasmada na sua obra desde os ensaios de juventude que ele publicou na revista Águia, com o título A Nova Poesia Portuguesa. E ele aí diz que, no fundo, a matéria e o espírito são ambos manifestações ilusórias de alguma coisa que está para além da matéria e do espírito, mas que não tem contornos, não tem definição. E, de facto, essa tese de ser possível que isto que chamamos de realidade seja uma alucinação coletiva das nossas mentes está claramente assumida num poema do Álvaro de Campos, que diz que há que sentir tudo de todas as maneiras, excessivamente, porque todas as coisas são excessivas e todas correspondem a uma alucinação intensíssima que as nossas almas estão a viver convergentemente. Não é? Portanto, eu chamei isto o ilusionismo ontológico, atravessa toda a obra de Pessoa. Está muito presente ainda no primeiro Fausto, no drama incompleto Fausto. Enfim, é uma das grandes aberturas do pensamento implícito na obra do Fernando Pessoa, até para um diálogo entre a filosofia ocidental e a filosofia oriental, entre o tema da ilusão do mundo no barroco ocidental, nomeadamente com os grandes poetas castelhanos do século de ouro, Calderón de la Barca, La vida es un sueño, tudo isso, não é? É o grande teatro del mundo, como uma fantasia divina, não é? E depois, por outro lado, esse grande tema, toda a cultura oriental, nomeadamente indiana, que é o tema do mundo como Maia, como Lila também, como jogo dos deuses, ou uma ilusão divina, na qual as nossas mentes são todas elas cúmplices. Mas isso é um tema que está presente na cultura e na poesia portuguesa, antes mesmo do Fernando Pessoa, no Teixeira de Pascoais. Eu penso que o Pessoa e o Pascoais, tenho defendido isso num livro que publiquei chamado O Jogo do Mundo, ensaios sobre Pascoais e Pessoa. Eu penso que o Pascoais e o Pessoa têm um diálogo, às vezes explícito, outras vezes sobretudo implícito, ao longo de toda a vida. E um dos temas que é comum a ambos é este tema do mundo como ilusão. E é de facto um tema fascinante. Obrigado. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma pergunta. Eu próprio queria fazer uma pergunta muito rápida à Ana. Gostava que me dissesse porque é que acha que o Pessoa quis rever o poema Antino em 3 anos. Há alguma razão para isso? Bom, eu procurei expor a razão na minha comunicação. Creio que obviamente é especulativo, mas acho que há provas materiais no sentido de uma consciencialização política em que a linguagem homofóbica da primeira versão foi eliminada na segunda versão. Agora, porque é que quis republicar esta versão expurgada também para marcar presença, de alguma forma, deste novo discurso mais coerente com
um postulado político. O poema é muitas coisas, uma elegia, outras coisas também, mas entre essas outras coisas é também uma espécie de manifesto político veiculado no discurso de Adriano. Esse discurso que ocupa mais ou menos um terço do poema. E tal como procurei argumentar, a linguagem da primeira versão do poema entrava em conflito com essa vertente política do poema. Portanto, o poema tornou-se mais coerente com a revisão do vocabulário. E essa teria sido uma razão para o republicar. Outra razão teria sido o projeto da Olisipo, né? que obviamente, além da republicação de Antino, incluiu outras coisas, incluiu também imensos projetos. Portanto, a Olisipo virtual era muitíssimo maior do que a Olisipo efetiva, mas a Olisipo efetiva, tal como escreveu este tal historiador britânico, era effectively a gay imprint, com a exceção da obra de Alma da Negrejos. Todo o resto eram textos de temática homossexual. Portanto, pode ser que seja esse projeto mais limitado e pode ser que esse projeto tenha tido a ver com a amizade entre Pessoa e Boto, que naquela altura inicia. Sim, por favor. É uma pergunta. Está a funcionar, sim. Uma pergunta para a Susan. O teu título citava os últimos versos do Guardador de Rebanhos, e lá fora um grande silêncio, como um Deus que dorme. Podes, em algumas frases, resumir porque é que a tua comunicação tem esse título? É que o que, portanto, Cairo, no fundo, Whitman criou uma canção do eu. Eu acho que há muita coisa muito semelhante na estrutura, no número dos poemas, mas Cairo criou uma desconstrução do eu, não é? Mas o eu para Cairo é a natureza, e mais que eu leio Emerson, eu vejo que realmente o mestre de Whitman é também o mestre de Cairo, quer dizer, é um mestre dentro do mestre, e depois o Cairo é mestre de campos, mas a natureza para Emerson era, portanto, há um parágrafo que eu não citei, mas eu acho importante, chama-se Natureza, e o último parágrafo foi lido por Pessoa, e há um ligeiro ponto de exclamação na última frase, que é "Thus sang my Orphic poet", assim cantava o meu poeta órfico. A descrição para Emerson do poeta órfico é precisamente que é a natureza, que é a alma / natureza. E isso é, portanto, o novo poeta vai ser um Deus que descende a criação e cria outra vez a capacidade de destacar cada coisa sem relações pessoais, quer dizer, ver, como citei no Guardador dos Bois. E então, portanto, o Deus que dorme é uma referência ao fim do poema do Cairo, quando ele fecha os olhos, ele vai lá à sua casa, fecha os olhos e sente-se que há um Deus que dorme lá fora. O que eu digo é que é lógico, porque Cairo é a natureza, e quando ele fecha os olhos, o mundo não existe mais. Quer dizer, é só aquele Deus existente, mas dormindo. E o Deus só vai acordar-se outra vez, mas na cabeça de Campos, não é? E agora vai ser o consciente de ser eu, não é? Que é horroroso e misterioso, mas em Cairo é aquele momento onde o mistério não é horrível, é o fulgor da luz, como Whitman disse. Infelizmente tens que ler a minha publicação, não é? Mas o Whitman disse, felizmente, tu tens que acostumar-te a viver no fulgor da luz de cada momento. É isso, não é? E várias outras situações, mas é isso. Então, é isso, o Deus que dorme é aquela coisa, não é? Obrigado. Mais alguma pergunta? Obrigada pela pergunta. Pergunta, desde que seja rápido, que é para fecharmos depois a sessão, sim? Pergunta para a Ana.
Gostei da maneira como abordou o Antineus e especialmente o fato de não ter escorregado, por assim dizer, na vertente um pouco fácil às vezes não, mas às vezes um pouco fácil, a abordagem psicobiografizante do Antineus. Teve uma leitura ao mesmo tempo de close reading e de contextualização do texto dentro da obra e na época do Pessoa. Isso é absolutamente essencial. Como sabe, eu tenho uma leitura diferente da sua, que não está em contradição até um certo ponto. Acho que não podemos esquecer o próprio ciclo amoroso, no qual ele se encaixa, porque é o próprio ciclo, pensando que é um ciclo, no caso do Pessoa, não é por acaso que há as 5 fases, períodos, poemas, tal como na mensagem, e o ciclo do sentimento amoroso, como diz o Pessoa, dá, no meu ver, coerência, orientação e significação, até um certo ponto, a cada um dos poemas e o poema do ciclo no seu conjunto. A minha explicação das modificações ou correções, que são mais, obviamente, concordo, que estilísticas, entre 1918 e 1921, é que o Antineus está ligado à fase grega do ciclo. E na fase grega, é tautologia, mas não é preciso precisar isso, é antes do cristianismo, onde se encaixa o segundo poema, Epithalamium. E antes do cristianismo não há o moralismo que chega com o cristianismo. Uma visão do corpo, uma visão da sexualidade, todo esse recalcamento que surge precisamente dessa fase. E o que vejo, como sabe, o que interpreto a minha interpretação do ciclo do sentimento amoroso não é nem mais nem menos do que um ciclo, um quinto império do amor. E subjacente, não paralelamente, mas subjacente a esse ciclo, ele passa pela linguagem sexual. Não quer dizer que a sexualidade não seja importante, muito pelo contrário. Para falar da criatividade, a própria estátua reenvia para a questão da criatividade. Não sou eu a dizer isso, ou a outros, ou Mark Sabine e outros. E cada fase desse ciclo também reenvia para, aliás, na obra do Pessoa, por exemplo, em Soares, a estátua é às vezes sinónimo de texto, ou seja, subjacente ao ciclo do sentimento amoroso, dos afetos, da sexualidade, há um outro ciclo subjacente que é o próprio ciclo da criatividade. A minha leitura, como sabe, e acho que não há contradição, mas pronto, são duas leituras, uma mais política e outra mais, digamos, pronto. Eu agradeço a Aníbal Frias este comentário, porque preencheu este espaço na minha comunicação onde devia ter havido uma pequena discussão do seu livro, justamente, Fernando Pessoa e o Quinto Império do Amor, publicado em francês no ano passado. Mas, de facto, a minha leitura foi muito focada e limitada pelas restrições de tempo, obviamente, nesta leitura, de facto, não incompatível com a sua, que vê Antineus como projeto político, né, e justamente a sua revisão em particular. Né. E penso que, pronto, o ciclo existe em parte virtualmente, né, em parte materializado em 2 poemas que há. E penso que sim, certamente deve ser levado em conta, mas julgo que Antineus também pode ser lido autonomamente e julgo também, pronto, esta intuição que tive num paper pode não ser verdadeira, que a pessoa pode ter buscado a ideia desta deslocação contextual, ou seja, uma história tirada de uma época ser aplicada a um cenário tirado de outra época, precisamente
na tradição que já havia da helenização do Antinos romano, né? E pode ser que esse princípio tenha começado com Antinos e depois passado para o ciclo no seu todo, mas é apenas uma hipótese. Bom, muito obrigado pelo debate. Agradeço aos conferencistas e